começar a literação. A literação é a percepção da sílaba inicial igual ou do fonema inicial igual, e também a percepção de qual sílaba está presente no início ou de qual fonema está presente no início. Então, inicialmente, a gente leva a criança a identificar sílabas iguais iniciais antes de identificar fonemas iniciais, porque é muito mais fácil ela perceber que casa começa igual a capacete do que ela perceber que feio começa igual a foto, né? Que aí já indica uma consciência de fonema inicial, como a gente viu, a gente vai fazer isso mais tarde. Então, do mesmo jeito, na literação, primeiro é a percepção, é a sensibilidade, é o treino auditivo para perceber esse som parecido. Do mesmo jeito, versinhos, trava-línguas, músicas, como foi feito na rima. Para o segundo momento, a gente levar a criança a identificar as sílabas. Então, eu vou, por exemplo, propor que a criança recorte figuras que começam com a mesma sílaba. Eu posso levá-las a pensar nos nomes das crianças que estão na turma dela. Quem que começa igual à sílaba inicial. Posso fazer igual a rima, começar com tarefas mais fáceis. Ó, mesa, tem um som inicial igual ao quê? A panela, a meia, a lápis, a mesa começa igual a meia. Com qual sílaba começa mesa? Ah, começa com me. Então a gente vai fazendo esses joguinhos. Igual aqui, circule a palavra que começa com a mesma sílaba da primeira figura de cada linha. Ó, tênis. Aí vai iniciar igual o quê? Pente, tesoura, telefone, computador, né? E aí a criança vai identificando. Aqui nessa outra atividade ali de consciência fonológica de aliteração, você já vai pedir para a criança ligar imagens que comecem igual, né, no início, né? Só que antes de chegar nessa fase, você já pareou imagens, você já trabalhou, né, a sílaba inicial, já ajudou a criança a perceber que, ó, café começa igual a capacete. E olha, camisa também começa igual, né? É feito aos poucos. Uma vez que a criança já identifica palavras, já parei imagens, já consegue ligar figuras, consegue trabalhar, por exemplo, com jogos de memória, relacionando imagens que começam igual a sílaba inicial, você já vai partir para a literação do fonema inicial. Só que essa identificação de fonema inicial também não começa de qualquer forma. Ela começa pelas vogais, com palavras que começam com vogal, porque é mais fácil ela perceber que avião começa igual a mora, do que ela perceber palavras que tenham a consoante igual no início. E a partir de 4 anos já é possível que a criança comece a perceber esse fonema vogal inicial, né? Não pede que ela já tenha conhecimento da letra que escreve aquela vogal, porque nós estamos trabalhando com som. Ela tem que identificar pela forma que ela faz com a boca, pela articulação, por exemplo, do A, né? Pelo som que se faz. Então, primeiramente, é a vogal. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai levá-la a prolongar a vogal inicial das palavras. Avião, ó. Asa, anel, aranha. Então, primeiro, eu vou dar um repertório para a criança de imagens que comecem com a mesma vogal. Nós vamos articular amplamente as vogais iniciais. Vamos, por exemplo, nesse caso, fazer com a criança. Eu pergunto para ela, ó, avião, começa com qual som? Asa, começa com qual som? Mas eu também respondo junto, porque nesse momento eu não estou exigindo que a criança faça sozinha. Eu estou trabalhando só a sensibilização auditiva dela para esse som. E aí, para num outro momento, eu levá-la a identificar em diferentes palavras aquelas que têm esse fonema inicial igual de vogal. Por exemplo, naquela atividade ali, as imagens começam com que som? Olha, elefante, escada.
olha só, elas começam igual ou não? Então, eu só pareei duas imagens. Poderia ser uma imagem que começa com som e outra que começa com outro som. E a criança falaria, não começa. Uma vez que eu trabalhei com diferentes jogos, ela já consegue identificar palavras com vogal inicial. Eu parto para dificultar um pouco mais. Eu vou para fonema inicial, consoantes. Mas também não é qualquer consoante, são consoantes fricativas, que são aquelas consoantes que se prolongam. Por exemplo, o V, o J, o S, o X, o Z. Eu posso comparar com o som de animais, eu posso fazer de forma lúdica, eu posso ler textos em que eu tenho onomatopeias, que eu posso comparar com os sons das letras. Então, eu vou dirigir a atenção dessa criança para o fonema inicial. Então, eu prolongo através de imagens, eu falo palavras, eu prolongo o início de várias palavras, levando a criança a perceber, ó, vaca, jaca, chá. Olha, jaca, parece o som do liquidificador. Olha, é o som da chuva. Né? Por exemplo, zebra, é o som da abelha, ó. Então eu apresento várias imagens e vou fazendo o som. Vaso, vinho, vaca, vestido. Começa com que som? Com posso comparar palavras. Foca e faca. Olha, ó. Olha a minha boca, ó. Eu mordi os lábios e soprei. Olha. Soco e saia. Começa com o som do silêncio, ó. Eu posso apresentar a letra na educação infantil e já fazer o som dela. E esses sons que são prolongáveis, assim como as vogais, são fáceis da criança identificar auditivamente. Então, a gente começa por eles. E aí, olha, você vai ler versos e trava-línguas com a criança, né? Você vai mostrar imagens, ó, chá, chinelo. Você vai trabalhar com ela levando a percepção. Você pode fazer perguntas, olha, vaca, começa com qual som? Né? Primeiramente você faz com ela, depois você exige que ela faça sozinha. Você dá textinhos, dá versos, dá trava-línguas, lê com a criança, ó. Vento que vem, vento que vai, vira e revira, avança e lá vai, ó. Vamos fazer o som do V? Você faz movimentos corporais associados àquele som que você está fazendo. Inicialmente, o professor responde, depois pede para repetir com ele, né? Prolonga o som, até que ele exija que o aluno faça sozinho. Já é uma atividade de identificação desse fonema inicial, dos fonemas fricativos. Então, aí vai ter um caminho, e aí a criança vai ter que pintar no caminho somente as palavras que iniciam com o sonzinho do J, da Joaninha, né, da janela, do jipe, do joelho, do jarro. Nesse exercício, não é só o fonema inicial, ele também pode ser apresentado no meio ou no final da palavra, né? Independente da posição na palavra, se tiver o fonema J, a criança vai pintar. Nessa outra atividade, ela vai procurar as figuras que começam com V, né? Foi apresentada a letra V para a criança e apresenta o som e já começa a trabalhar com ela para identificar palavrinhas que tem o sonzinho do V, no caso dessa atividade, né? São exemplos de atividades. Uma vez que a criança já identifica palavras com vogal inicial, ela já consegue perceber que vogal que começa uma palavra com vogal inicial, já consegue perceber os fonemas fricativos. Nós vamos partir para os fonemas plosivos, que são os fonemas que a gente tem uma plosão na boca, que é o
P, o B, o T, o D, o Q, o G, o M, o N, o L. São um pouquinho mais difíceis. Então, a gente vai levar a criança a identificar, ó. Descubra o som do começo das palavras, ó. Palhaço. Começa com que som? Pipoca. Começa com que som? Pô. Começa com que som? Pera. Começa com que som? Notem que nós pareamos palavras que começam com o mesmo som. O P. Pra quê? Primeiro, gerar uma sensibilidade. Levar a criança a perceber que palavras podem começar com o mesmo som inicial igual. Então, vamos levar a criança a identificar palavras que comecem, né, com as demais consoantes igual. Né? Macaco. Começa igual a mala. Sim, começa. Agora, macaco. Começa igual a faca. Não, não começa igual. Então eu uso recursos proprioceptivos, eu mostro a minha boca, eu faço som, né, enfatizando, eu ajudo essa criança a perceber esse som inicial igual. Nessa atividade, ó, o que começa com o som do P? Aí eu já coloco outras palavras para a criança comparar. Pato, mala, pirulito, gato, peixe e sapo. O que começou igual? Ó, pato começou igual a pirulito e peixe. Olha, a minha boca fechou para fazer o som do P. Nessas três palavras, a boca fechou e fez esse som. E ali já eu posso fazer até atividades em que eu trabalho a discriminação auditiva entre os fonemas. A gente tem muitas trocas ortográficas por falta de discriminação auditiva. Então, identifica as figuras que tem o T e as figuras que tem o D. Então, ó, tubarão. Começa com o quê? Dado. Começa com o quê? D. Outras atividades, ó, circule as figuras cujos nomes começam com, no caso, quais figuras começam com o som do S, que é o som da letra S, ó, sorvete, sofá, sapo, sapato, sacola, e com o som do olha, macaco, mala, martelo, melancia, maçã, moto. E ali o som da letra R, ó. Olha, raspa a garganta. Qual dessas figurinhas que raspa a garganta? Rato, relógio, roda. Então a gente vai trabalhando com a criança. E depois que você trabalhou a literação, você vai começar com a consciência silábica, que é a consciência que as palavras se dividem em sílabas e que a gente pode identificar que sílaba que tem no início, ou no meio, ou no final da palavra, né? A gente pode contar essas sílabas, a gente pode manipular, a gente pode colocar uma sílaba, por exemplo, maca. Posso colocar o rão no final de maca. Que palavra que forma? Olha, macarrão, né? Chocolate. Olha, chocolate. Se eu tirar o late, que palavra que forma? Choco. Forma choco. Então, posso levar a criança inicialmente a dividir a palavra em sílabas oralmente. Vou falar uma palavrinha mais devagar. Telefone. Eu dou exemplo. Eu faço com ela. Peço para repetir. Vamos repetir comigo, ó. Vamos falar devagar. Telefone. Utilizar apoio. Eu peço para usar os dedos, para levantar um dedo para cada sílaba. Eu posso usar tampinhas, eu posso usar lápis de cor, eu posso usar
formas geométricas, identificando cada sílaba com um determinado desenho, uma determinada forma, um determinado objeto, né? Eu posso comparar as palavras com relação à sua extensão, para a criança comparar qual palavra é maior, qual que a palavra é menor. Então aí tem uma atividade, ó, pinte o número de sílabas de cada palavra. Então a criança vai falar ca, e podemos pedir para bater palma, cabelo. Quantas sílabas tem? Vamos contar, ó. Cabelo. Olha, tem 3 sílabas, então a gente vai contar, vai pintar 3 círculos. Então tem várias atividades que podem ser feitas. Nessa atividade aí, ó, palavras grandes e palavras pequenas. Qual que é o maior? O telefone ou a mesa? Aí a criança vai contar as sílabas de cada palavra e vai circular, né? Vai pôr um X na imagem que tem mais sílabas. Telefone tem 4 sílabas. 4 sílabas. A mesa, mesa, né? Tem 2 sílabas. Telefone é maior. Então, aí vão ter alguns exemplos. Então, primeiro, a gente vai falar o nome da figura, no caso, nessa atividade. E vamos pedir para a criança repetir, para ver se ela conhece todas essas imagens e o nome delas. E nós vamos fazer diversas formas através de imagens. Vamos pedir para a criança contar as sílabas das figuras. E a gente pode usar palitos de fósforo, pedir a criança para cada pedacinho colocar um palito de fósforo. Então, caminhão. Vão ser 3 palitos de fósforo. Depois, a gente vai dar um exemplo. Ó, vou mostrar a figura caminhão. E vou dizer para a criança, caminhão, começa com K. Olha, caminhão, começa com K. Qual dessas figuras também começa com K? Vamos achar? Olha, então vamos lá, olha, qual? Olha, cachorro, caminhão, cachorro. Ah, começa igual. Qual outra figura começa igual? Olha, camisa. Agora, caminhão e sol começa igual? Caminhão? Não começa igual. Então, havendo dificuldade da criança identificar as outras imagens que também começam com K, igual do caminhão, eu posso circular a figura do caminhão e outra figura que começa com K, parear essas imagens e enfatizar o som inicial igual. Num segundo momento, eu mostro as 2 figuras, falo o que elas têm em comum. Olha, as 2 figuras começam com K, repito os nomes, explico que existem mais figuras nesse quadro, nessa atividade, que também começam com esse som. Uma vez que a criança já consegue identificar palavras com sílaba igual no início, e eu posso também trabalhar com ela para ela identificar as palavras pelas sílabas que ela tem. Então, por exemplo, à medida que eu peço a criança para identificar cada sílaba da palavra com um objeto ou contar com o dedo, eu vou levar a criança a identificar. Então, por exemplo, banana. Vamos falar o nome das sílabas? Ó, banana. Então, eu levo a identificar, ó, qual que é a primeira sílaba dessa palavra? Com que começa banana? Ah, começa com ba. E com que termina? Banana. Ah, termina com na. E a do meio? Banana. Ah, o do meio é na também. E aí, a gente vai levando a criança. Vamos nomear, por exemplo, chocolate. Vamos falar o nome? Chocolate. Qual que é essa? Show. Qual que é essa? Co. Qual que é essa? Lá. Qual que é essa? T. Agora que você já sabe o nome de cada pedacinho, eu vou mostrar e você vai me dizer. Qual que é esse? Show. Qual que é esse? Lá.
Qual que é esse T? Então a gente vai primeiro na mesma ordem. Depois a gente vai mostrar o objeto que está identificando cada sílaba e a criança vai falando o nome. Então a gente vai trabalhar, inicialmente a gente na consciência silábica, a gente trabalha primeiro a identificação da sílaba inicial igual, né? Depois a gente trabalha com a identificação do final, né? Para depois a gente seguir para as sílabas que estão no meio, né? Que são mais difíceis de ser identificados, o que é do início e do final. Como também na identificação de que sílaba que tem na palavra, a gente começa na mesma ordem, depois a gente pode variar essa ordem, né? Mas o objetivo é que a criança perceba exatamente qual sílaba e qual posição na palavra e palavras que têm a mesma sílaba. Quando ela já consegue fazer isso, a gente segue para manipulação silábica. A manipulação silábica serve exatamente para isso, para ela ver que a maioria das sílabas e sons, quando a gente modifica a posição delas na palavra, elas continuam as mesmas. E aí eu posso retirar sílabas das palavras faladas, formando novas palavras. Então, primeiro eu dou exemplos. Ó, eu tenho a palavra bola. Quando eu tiro bo, que palavra que fica? Ó, bola. Eu vou tirar o bo. Ah, sobrou o lá. Agora, limão. Limão. Olha só. Se eu tirar o li, o que fica? Fica mão. Olha, formou uma nova palavra. Agora, sapato. Né? A gente pode colocar pedacinho de EVA para cada sílaba. Pode pedir a criança para recortar pedacinhos para cada sílaba, para identificar o número de sílabas. E depois ela saber quais são as sílabas. Então a gente fez sapato. Se eu tirar o sa, que palavra que forma? Sapato. Tirei o sa, vai ficar pato. Ah, forma pato. E boneca? Boneca. Qual que é essa? Bo. Qual que é essa? Né. Qual que é essa? Cá. Eu não vou falar o cá. E as duas sílabas que sobraram? Que palavra que forma? Boné. Ah, forma boné. Então, a gente tem outras tarefinhas aí, por exemplo, omissão de elementos. Ó, macaco sem o ma, fica caco. Sapato sem o sa, fica pato. Então, a criança vai relacionar a primeira figura, né, com a sílaba que foi retirada, com as imagens que estão do outro lado, que vão ser a palavra que vai ser resultante, né? Da palavra retirada a sílaba, ou inicial, ou final, ou do meio. Agora eu vou levar a acrescentar sílabas. E aí eu vou ver com a criança se, à medida que eu acrescento sílabas àquela palavra, se forma uma palavra de verdade, uma palavra que existe, que palavra que se forma do mesmo jeito. O que acontece se eu colocar a sílaba co depois de casa? Vamos falar? Ó, casa. Mas agora eu vou colocar o co. Vamos falar depois, o co depois de casa? Casa, co. Ah, formou casaco. Agora, eu tenho a palavra boné, boné, boné. Mas se eu colocar o K no final de boné, o que fica? Ah, boneca, né? Formou boneca. Então, a manipulação ela vai correr em diferentes posições silábicas das palavras. Então, eu posso, do mesmo jeito, identificar ali igual boné. Eu peço ela para recortar uma imagem para identificar cada sílaba do boné. Então, boné. Quantas sílabas que tem? Duas. Então, vou pôr duas tampinhas. E pode ser de cor diferente, que ajuda a criança a identificar que eu tô pondo uma sílaba diferente. Ah, olha só, boné. Eu vou colocar uma sílaba. Aí, quando você for falar com a criança que você está colocando uma sílaba, você coloca uma figurinha para identificar aquela sílaba. Para ela ver que agora vai ser uma palavra de 3 sílabas. Ó, boné. Ah, formou boneca.
Ali em cima é um exemplo de omissão silábica. Se eu tirar a primeira sílaba de sapato, o que forma? A primeira sílaba é qual? Sapato. Ah, a primeira sílaba é o sa. Não vou falar ele. O que vai virar? Pato. Nós temos outros exemplos de tirar sílabas e colocar sílabas. Olha, eu vi um jacaré. Então, escreva o número de sílabas da palavra em destaque. Então, contar sílabas. Deitado na rede. Rede, tem 2 sílabas. Aí, eu faço perguntas. Que palavra que forma? Se eu tirar o pá da parede, aí vai ficar rede. Se eu tirar o rá da barata, vai ficar bata, né? Compara as palavras. Barata, batata, né? Reescreva a sílaba diferente. Agora, forme palavras excluindo a sílaba inicial. Por exemplo, galinha, eu vou tirar o gá. O que fica? Fica linha. Camisa, eu vou tirar o mi, ó. Camisa. Tirei o mi, vai ficar casa. Só que essa atividade aqui, eu tiraria o nome da imagem para trabalhar mais a pessoa aditiva do que o apoio visual, porque com o apoio visual, tendo ali a palavra escrita, vai facilitar muito para a criança, talvez ela não esteja de fato fazendo consciência fonológica. Então a gente tem que prestar atenção nas atividades que a gente propõe, porque ela tem mais imagens do que a escrita associada. Então poderia ser só a imagem da galinha menos a sílaba H, né? Ali do mesmo jeito, ó, sapato menos o sa, pato. Sol mais o dado fica soldado. Bolacha menos o chá fica bola. Só que nessa atividade, ele já deu, no caso, o exemplo já, é como se você estivesse ensinando, porque já veio a imagem, a criança não precisou procurar a imagem, né? A imagem já estava ali para que ela fizesse essa percepção, que sapato, tirando o sa, dá pato. E no terceiro momento, você vai levar a criança a inverter as sílabas da palavra. Então, do mesmo jeito como eu usei objetos que identificaram as sílabas para a criança, ou os dedos, né, para ficar mais fácil, você vai inverter, ó, bolo. Se eu trocar de lugar, falar de trás para frente, o que vira? Vira lobo. E sopa? Sopa. De trás para frente, vira passo. E ali, ó, troque as sílabas da palavra mala e veja o que fica. Que palavra que fica, ó? Mala. Qual palavra que vai formar? A lama. E a criança vai circular a figurinha, né, que invertendo as sílabas, ela forma uma palavra que exista e que seja a que é, né, as sílabas invertidas daquela imagem que a gente deu.